Boa noite, já estamos ao vivo. Boa noite, YouTube. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Instagram. Vamos ver quem que vai estar aqui com a gente hoje. Já vi que a Maiara entrou aqui, já já chama a Maiara. Tudo bem, minha gente? Boa noite. Vamos entrando, vamos compartilhando, vamos curtindo. Hoje nós temos um assunto especial para tratar com uma professora especialíssima. Vocês vão amar. Acredito que a maioria que já conheçam, né? As aulas dela são sempre incríveis. Eu não perco, sempre que posso. Ela sabe que eu tô ali acompanhando. Gente, hoje vai estar com a gente a professora Maiara Café, da Ampla Social. A Maiara é dona de um currículo admirável. É uma pessoa que eu admiro muito. Ela também é coautora, gente, comigo, do livro Serviço Social, Histórias de Vidas que Inspiram. Maiara tá aqui, ó. E eu tô pertinho aqui, ó. Aliás, hoje já foi pro correio os livros, tá, meninas? Eu sei que tinha algumas pessoas esperando. Hoje que eu consegui ir lá colocar no correio. Então, se você, a hora que vocês receberem, não deixa de ler também. Claro que vocês vão ler todas as histórias, mas hoje vocês vão conhecer aqui a Maiara, para quem ainda não segue, para quem não conhece. O Instagram dela depois vai ficar disponível aqui. Vocês comecem a seguir lá também, que ela tem um trabalho incrível na Ampla Social, tá? Vamos lá, gente. Eu vou já chamar a Maiara, porque eu já vi que ela já entrou. Enviei, Maiara. Vê se chegou aí o convite, senão você pode pedir também. Oi, Olá, Maiara, boa noite. boa noite. Quero agradecer demais o convite. Ah, é uma honra. Já é a segunda vez que estamos juntas em live, né? Olha, Mas eu não... tava lembrando, a gente fez a primeira live, foi em setembro de 2021, né? Nossa, Foi passou setembro rápido, de viu? 2021, a gente falou sobre a atuação em rede. E até hoje as pessoas assistem aquela live no YouTube e comentam sobre aquela aula, viu? Nossa, que legal. Verdade, sempre recebo comentário. É uma honra receber você aqui, fico muito feliz. Obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. A sala de aula é sua e eu quero que você se apresente, fale sobre você, sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Fica à vontade, tá bom? Então, minha gente, boa noite. Acredito que algumas de vocês já me conhecem. Ah, estamos em sintonia, né, Giane? Menina, eu acabei de ver os seus stories. Eu falei, nós duas de branco e as duas de batom vermelho. Já falaram do batom vermelho aqui, ó. Não foi combinado, é pura sintonia mesmo. Verdade, não foi combinado. O batom vermelho aqui no caso, eu uso só na quinta-feira, porque é a marca registrada da aula gratuita de quinta. É o dia que eu uso batom vermelho. E deu certo de nós estarmos iguais hoje, mas sem combinar, viu, gente? Então, minha gente, meu nome é Maiara Café, eu sou assistente social e uma assistente social muito orgulhosa de fazer parte da categoria de serviço social. Eu faço parte da Ampla Social, muitos de vocês já conhecem, alguns talvez não, né? Se não conhecem, comecem a conhecer o trabalho social. E a minha trajetória, ela perpassa pelas suas e tenho, né, uma trajetória dentro do SUAS desde 2013, já trabalhei em cadastro único, que é a temática central aqui. É. Nossa, hoje a gente vai falar sobre serviço social dentro do cadastro único. Então, a minha primeira experiência profissional foi dentro do cadastro único Ai, que e foi legal. maravilhoso porque eu aprendi muita coisa, foi assim um grande preparatório assim para mim, porque ali de cara eu já lidava com muitas pessoas, com muitos usuários. Passei também pelo Acessuas do Pronatec, que é um programa também do SUAS que trabalha diretamente com os usuários no território para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, trabalha com cursos de qualificação. Então, também foi uma experiência bem bacana. E logo depois dessas duas experiências, fui ser técnica de referência do PAIF no CRAS, que é onde eu tenho uma maior experiência, que é dentro da proteção social básica, né? Dentro do PAIF, serviço de convivência, que lida diretamente com todos os serviços ali da proteção social básica, também o programa Criança Feliz. E, por último, fui para a alta complexidade no SUAS, que foi um grande desafio. Eu falo que eu cresci muito, assim, enquanto ser humano,
e também como profissional. Então, a minha experiência de trabalho dentro do SUAS é na básica e na especial de alta complexidade. Eu trabalhei em serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, o SAICA, né? E essa é a minha trajetória. Hoje eu estou exclusivamente trabalhando na Ampla Social, que é uma empresa de capacitação, onde eu faço mentoria, consultoria, também tem curso sobre atuação profissional. Então é isso, tá? E hoje estou aqui a convite de Regiane para falar. Falei que ela tinha um excelente currículo, minha gente. Vocês estão em boas mãos hoje, viu? Então, minha gente, sempre aprendendo, que a gente vive nesse processo de aprendizado constante, né? É verdade. Que na Ampla, e é algo que eu gosto de priorizar muito, o diálogo ele é horizontal. Eu sempre falo que não existe saber maior do que o outro, não existe alguém mais importante do que o outro. Existem saberes diferentes, trajetórias diferentes. É verdade. Aprendo muito com as minhas alunas. Elas talvez não tenham dimensão do quanto eu aprendo com elas, muito mais do que... Eu falo que é sempre uma troca mesmo, né? Sempre alguém tem o que contribuir. E a gente faz essa troca sempre, não tem jeito. Não é sempre um só que ensina, a gente sempre aprende com o outro, né? E é esse processo, e é esse processo de ensino que é gostoso, né? Quando você está aberto a aprender, né? É verdade. É verdade. Minha gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, né? Que é... Tá falhando, gente? Tá tranquilo aí para vocês? Aqui para mim tá ótimo. Tá tudo bem. Se vocês estiverem me escutando direitinho, vocês falem, que aí a gente vai se organizando aqui do jeito que dá, tá? Então, vamos começar oficialmente a falar sobre a nossa temática, que é ser social dentro do cadastro único, o que é ser assistente social dentro do cadastro único, o que é que faz um assistente social dentro do cadastro único. Então, ser profissional, né, dentro do cadastro único se configura como um grande desafio. Por que um grande desafio? Porque quando a gente, por isso que eu falei com Regiane, né? A gente vai falar sobre o serviço social dentro do cadastro único, né? A atuação do assistente social dentro do cadastro único. Porque eu sempre falo que não importa a instituição que você esteja, não importa o espaço institucional que você esteja, você é assistente social em qualquer espaço socioocupacional. Então, eu já quero iniciar aqui as nossas reflexões, porque é isso que eu proponho, que eu coloco sempre, né? Que a gente possa refletir junto. Em qualquer espaço ocupacional que você esteja, você é assistente social. Então, quando eu falo que, independente do espaço que você esteja, se você está no cadastro único, você é profissional do serviço social e, nesse sentido, o seu foco de intervenção profissional, ele será basilada dentro e principalmente no seu código de ética. Isso é base para a sua atuação dentro do cadastro único. Então, o que é que o meu código de ética do serviço social, da minha categoria, explica, fala sobre a minha atuação em campo profissional? Por que eu trago isso? Porque muitas vezes existe talvez uma interpretação, muitas vezes uma compreensão e uma atuação, por vezes, conservadora. Muitas vezes que busca muito mais fiscalizar, né, a vida dos usuários. Muitas vezes fica naquela dúvida, será que o usuário está mentindo? E se o usuário mentiu, eu faço? Com julgamentos, né? Baseado no senso comum ali. Exatamente. E aí, esse é o primeiro ponto. Se você é assistente social e vai atuar dentro do cadastro único, se você atua dentro do cadastro único, a sua bíblia de atuação será o código de ética. Pronto. O que é que os 11 princípios do Código de Ética falam? Interessante que você está falando da importância do Código de Ética. Só um parênteses aqui. Esses dias eu recebi um direct assim: ai, Regiane, você que estuda bastante o Código de Ética, você que lê ele aí bastante, onde que está escrito que pode ser feito tal coisa?
Aí eu falei, gente, mas o código de ética, todos nós temos que conhecer, temos que saber onde está escrito o que significa. Eu fiquei refletindo, assim, né? Agora você falando sobre essa importância tão grande, eu achei bem legal e frisar isso, né? Você que lê aí, tem alguma coisa escrito relacionada a tal assunto? Onde que tá? Olha isso. E é que tá. E está muito linkado com o que você disse. Dentro dos 11 princípios do Código de Ética, fala sobre o cuidado que a gente tem que ter na qualidade do serviço prestado. E quando um dos princípios fala que o assistente social tem que ter uma preocupação com a qualidade do serviço prestado, quer dizer que este profissional ele sempre vai se manter atualizado, buscando entender como é essa atuação profissional. Ou seja, então não é você que lê. Eu também, enquanto profissional, eu preciso buscar estudar, refletir e entender como é que se dá os princípios, né? Como é que se dá as normativas para conduzir a minha atuação profissional, a minha intervenção profissional. E um dos princípios, eu estou até com ele aqui aberto, e é extremamente importante que a gente tenha, né, esse compromisso com a qualidade do serviço prestado. Vou ler aqui exatamente do jeito que está. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com aprimoramento intelectual na perspectiva de competência profissional. Ou seja, o que o Código de Ética, no seu princípio, fala? Que o profissional ele tem que se manter sempre atualizado. Que o profissional ele tem que buscar sempre estudar, se qualificar para garantir a qualidade do serviço prestado. Sem estudo, sem qualificação constante, você não vai ter uma atuação capaz de entender e fazer uma leitura da realidade. Como é que você, sendo um profissional viabilizador de direitos sociais, que busca entender essa realidade para viabilizar adequados à necessidade do usuário, como é que você vai fazer isso com eficiência se você não estuda, se você não consegue fazer uma crítica da realidade? O que vai acontecer é você fazer uma leitura muito simplificada, sobre uma lógica, muitas vezes, de senso comum, sobre uma lógica de pensar. E se o usuário mentir? O que é que eu faço? Primeiro de tudo, a gente não tem... Essa pergunta foi recorrente, né? Minha gente, vocês precisam entender uma coisa. Vocês não têm detector de mentira. E nem né? O que que acontece? Quando a gente está em atuação profissional, uma coisa é extremamente importante, a gente ter diálogo franco com os usuários. A gente ter um diálogo respeitoso com os usuários. Então, até deixei aqui também para ler, para que a gente reflita bem sobre isso. Porque quando a gente se depara com esse tipo de situação, o que é que o Código de Ética fala que a gente deve fazer? Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas. Então, quando o Código de Ética ele traz que é obrigação do técnico garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas aqui. Olha, Dona Maria, então, eu quero explicar à senhora que eu estou fazendo essa entrevista, esse atendimento, essa visita domiciliar. Vou passar para a senhora como é que funciona o cadastro único, como é que funciona todos os seus benefícios, os critérios de acesso, manutenção. E se caso a senhora esqueça de passar alguma informação, ou a senhora entenda que não vai passar essa informação porque a senhora acredita que pode prejudicar a senhora, eu quero explicar também para a senhora que se caso isso acontecer, quais serão as consequências, tá? Então, o que pode acontecer é isso, isso e isso, tá? Mas a senhora tem autonomia, liberdade para realizar o seu posicionamento, a sua fala, a sua entrevista da forma como a senhora achar melhor. Ou seja, assim como o Código de Ética também informa que a gente deve manter um diálogo franco, garantir a plena informação, ou seja, falar de forma muito aberta,
O Código de Ética também fala que o profissional ele tem que colocar na mesa ali quais são as possibilidades e consequências de uma eventual omissão de informação, de uma situação onde o profissional... E não é num tom ameaçador também, né? Ó, vou te falar, se você fizer, vai acontecer isso. Porque se o profissional fizer isso, Regiane, ele está violando o Código de Ética. A gente precisa respeitar a decisão do usuário. Por isso o Código de Ética ele é tão completo que ele vem amarrando todos esses pontos. Fala, é para garantir a plena informação e também discutir com o usuário de forma muito respeitosa, de forma muito diplomática, no diálogo franco, as consequências e possibilidades do posicionamento. Isso. Né? É verdade. E um ponto essencial que a Regiane já colocou, a abordagem, a chave, como você fala. Então, não é como a Regiane trouxe o exemplo. Olha, não minta não, viu? Não minta não, que esse negócio não. Ou muitas vezes você nem fala isso, mas você vai para o relatório e você já mete ali o ódio todo que você tem do usuário que vai mentir para você. Minha gente. Não é assim que funciona, tá? Então, a gente precisa ter condução ética nas nossas intervenções. Inclusive, trazer para a escrita essa linha de abordagem que você teve. Que você passou ampla informação para os usuários, explicou sobre os benefícios, o critério de acesso, manutenção, sobre as possibilidades e consequências de uma eventual omissão de informação. Ou seja, você traz para a sua escrita, inclusive, o que está escrito lá. É claro que você pode reformular a escrita, mas muito alinhado com o seu código de ética. Muito alinhado. Então, é preciso que a gente se atente sempre. Né? E eu sempre falo, o código de ética é a sua Bíblia. Tanto nas relações que vai conduzir a sua ação profissional, tanto na relação face a face com o usuário, quanto nas intervenções indiretas, onde você vai escrever sobre essa intervenção, né? Então, o primeiro ponto é isso, né? É conduzir a sua ação linkado aos princípios fundamentais do nosso Código de Ética, verificar muito também as conduções que podem se configurar como ações antiéticas, porque não se esqueça, não esqueça, você é um profissional do serviço social com atuação dentro do cadastro único. O seu compromisso é com o seu código de ética e com os usuários. O código de ética, eu estou lendo ele muito recentemente, assim. Hoje mesmo eu passei a tarde toda lendo ele. O código de ética, ele vem assim com muita força e com muita dedicação em defesa dos direitos dos usuários. O código de ética ele vem com uma defesa muito forte dos direitos dos usuários. Isso quer dizer que nós devemos ser o agente condutor e efetivador do que traz esse código de ética. É. E é maravilhoso porque ele é comentado, ele não comentado. Ele é maravilhoso. Quem não tem acesso, que é incrível. Traz muitas reflexões, assim. Então, esse é o ponto-chave, esse é o ponto de início de intervenção. Então, a gente não pode violar os princípios fundamentais do nosso código de ética, a gente não pode violar a dignidade humana, a gente não pode violar a liberdade, a autonomia, mesmo que este posicionamento, muitas vezes, esteja em desacordo com os nossos valores pessoais e os nossos valores e princípios profissionais. Uhum. Porque o usuário, ele deve ter a sua liberdade e autonomia garantida.
Porque E como o Leonardo colocou ali, o cadastro ele é autodeclaratório, né? A pessoa é responsável por aquilo que ela está trazendo. E a partir do momento que a gente expõe toda a situação, vamos dizer assim, para quem entenda os prós e os contras, né? Quando você coloca ali todas as possibilidades e as consequências de uma forma clara, objetiva, a pessoa vai autodeclarar e você vai colocar aquilo que foi apresentado. E outro ponto, né, que eu falei muito do código de ética. Quando a gente é assistente social, a gente tem 3 dimensões principais. Existem até outras, né? Mas principais que vai conduzir a nossa intervenção no dia a dia, que é a dimensão ética política, que a gente iniciou falando, é a dimensão teórica, metodológica. Então, para que você possa, muitas vezes, fazer uma entrevista no domicílio, uma visita domiciliar, para fazer esse processo de coleta de informações, de entrevista, você tem que ter uma base teórica muito boa, para muitas vezes não ter uma visão conservadora, uma visão muitas vezes de senso comum sobre a vivência dos usuários. Muitas vezes, o que acontece? O técnico, o profissional, ele vai para a casa da família para fazer um processo de entrevista, para verificar se é ou não o perfil para receber o benefício. Aí ele vê uma... Eu vou trazer situações do tempo que eu trabalhava no Cadastro Único. Aí ele vê uma moto. Aí ele vê um carro. Aí ele vê que a pessoa mora de casa própria, né? Aí isso aqui não é perfil, não. Tem carro, moto, tem TV a cabo. Eu nem sei se existe ainda essas questões de TV a cabo que fica assim, né? Porque tem um aparelho lá em cima da casa da pessoa, tem TV a cabo, ela não precisa de Bolsa Família. Não sei se ainda existe, mas na minha época, lá em 2013, tinha. Não sei se hoje ainda tem. Provavelmente tem. E aí, assim, tinha profissionais que eu convivi e falava, olha, essa pessoa não tem perfil não, olha, tá vendo ali? Não é para receber benefício do Bolsa Família, não. E aí, essas questões não entram na análise, minha gente. É preciso, como diz Yolanda Guerra, que eu sou apaixonada por ela, porque sobre o tema de instrumentalidade, eu sou assim, uma grande estudiosa. Inclusive, a minha especialização é dentro dessa temática de instrumentalidade. E ela sempre fala que é preciso que o profissional ele faça sucessivas aproximações com a realidade. Quando Yolanda fala isso, ela quer dizer que o profissional ele não vai somente enxergar aquilo que é aparente, mas procurar se aprofundar cada vez mais. Por que essa pessoa está precisando desse benefício? Será que ela tem uma casa, ela tem uma moto, ela tem um carro, mas será que eles estão passando por alguma dificuldade temporária relacionado às questões de, muitas vezes, uma questão relacionada à saúde? Sim. É por isso que, às vezes, quando a gente vai fazer a visita, né, especialmente na perícia, no caso que eu faço, existem vários tipos de vulnerabilidades. Não é só uma vulnerabilidade. Às vezes a pessoa olha e fala, como você disse, mora numa casa própria. Tá, ele não está em vulnerabilidade de habitação porque ele tem uma casa própria. Mas ele pode estar numa vulnerabilidade de saúde, numa vulnerabilidade financeira, perdeu o emprego, tinha ali a sua renda, por isso que ele conseguiu aquela casa, sempre trabalhou e tal, mas naquele momento pode estar desempregado, naquele momento pode ter tido um problema de saúde. Então, são outras áreas que ele está vulnerável e não só na habitação. Então, às vezes a pessoa chega, olha, tem uma casa própria, e então não precisa. Não é questão disso. Tem que olhar todas as outras situações, porque a vulnerabilidade ali, no caso, não é uma vulnerabilidade de habitação. As condições de habitabilidade estão tudo bem, mas ele pode estar numa vulnerabilidade de uma outra situação, não é? E são, assim, vulnerabilidades objetivas, né? Mais concretas, que a gente pode até, digamos assim, facilmente identificar. Quando o técnico ele tem um olhar muito atento, né? Como disse Sarita Amaro, neste livro aqui, cadê? Sarita Amaro, ela fala sobre visita domiciliar nesse livro, e ela fala que
profissional ele tem que usar lentes de aumento para enxergar a realidade. Então, por exemplo, tem essas questões mais objetivas, como falta de emprego, fragilidade de saúde física, né? Uma doença crônica, algo assim. Mas existem também questões subjetivas, vulnerabilidades subjetivas. O que são essas vulnerabilidades subjetivas? Muitas vezes a pessoa está passando por um processo de ansiedade muito agravado e não está conseguindo trabalhar. E se ela não está conseguindo trabalhar, ela não está conseguindo suprir as suas necessidades básicas, nem da sua família. Muitas vezes é uma pessoa que trabalha de forma autônoma e por estar em uma situação de ansiedade, muitas vezes por estar passando por um quadro de depressão, depressivo, né? Ela pode estar impossibilitada de exercer a sua autonomia e funções ali sociais no que se refere ao trabalho. Então, o profissional tem que ir, né, cada vez mais se aprofundando sobre que realidade é essa que esse sujeito, essa família está passando, quais são os atravessamentos, né, impactos sociais que essa família está vivenciando no dia a dia. Porque se você não tiver essa preocupação de enxergar a realidade além do aparente, o que vai acontecer é uma análise muito simplificada, conservadora, muitas vezes que não é capaz de viabilizar um direito desse usuário, desta família. E se a gente tem como compromisso, né, viabilizar direitos sociais, serviços, benefícios, programas e projetos, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando que o profissional do cadastro único, assistente social do cadastro único, ele não vai se atentar somente ao Bolsa Família, mas ele também tem como foco viabilizar outros serviços que ele identifica, né? Porque você vai para dentro da realidade do sujeito para entender a totalidade. E não são, né? Por isso que você faz um processo de estudo social. Isso que é estudo social. Eu estava lendo aqui os comentários, aí teve uma pessoa que colocou assim: e se a pessoa ostentar nas redes sociais? Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente é profissional do serviço social, a gente tem uma compreensão sobre o que é questão social. Isso eu tive uma disciplina na faculdade, quando eu era estudante de serviço social, que era a disciplina questão social. E uma das reflexões que o professor trazia muitas vezes, as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que muitas vezes vêm de uma origem com muitas limitações, muitas vezes de comunidade periférica ou de bairros, assim, né, que tem pouco acesso a muitas coisas, essas pessoas, elas buscam uma lógica de pertencimento. Elas buscam se autoafirmar. E muitas vezes, esse autoafirmamento, ele se dá muitas vezes pela ostentação, muitas vezes se dá pelo ingresso no mundo da criminalização, no mundo das drogas. Isso é uma forma desse sujeito que já vive dentro de um processo histórico de exclusão social encontrar um pertencimento. É o que a gente chama, está muito fresco na minha cabeça o que o professor falava. O nome dele era Simon, o nome do professor. E ele falava isso muito claramente e eu achei aquilo maravilhoso. E eu trouxe isso para dentro da minha atuação profissional. Se eu vejo uma pessoa, um usuário ostentando, o que é que eu vou pensar? Bom, eu preciso entender qual é a falha. Qual é a vulnerabilidade que essa pessoa está passando? Pode ser, inclusive, subjetiva. Né? Olha só. Quando você ostenta muito, você está querendo camuflar uma falha. Olha isso. Então, por isso que eu falo, se assistente social é um negócio, é uma porreta de alto nível. Porque você deve ter muito ampliado sobre muitas questões da sociedade. Então, a gente não deve ter essa visão conservadora, autoritária, punitiva. Ai, tá ostentando na internet. Precisa não. Amanhã, segunda-feira, eu vou pegar o meu relatório, ó. Vai ficar sem... Ó, Mayara, chegou
uma situação assim, cabe bem do que você está falando aí. Uma assistente social da saúde ligou para assistente social do CRAS para suspender o BPC de uma usuária que estava fazendo uso indevido do dinheiro. Meu Deus. Dá para compreender uma situação como essa? Ela me ligou e falou, Regiane, o que eu faço, pelo amor de Deus? Tem cabimento? Como que a gente pode cercear, bloquear, impedir o direito de uma pessoa que foi reconhecido? O direito dela foi reconhecido, ela estava recebendo. Mas veio de uma profissional pedindo para outra, ó, você suspende, cancela, pede o cancelamento que ela está usando de forma indevida. E aí eu trago Karl Marx para reflexão, que certamente Manda. você conhece, né? Karl Marx, que é a Bíblia do serviço social. O que Karl Marx fala? Que tudo que socialmente é produzido, socialmente deve ser dividido. Quando um profissional ele tem essa visão, cancela, não vai receber, isso quer dizer o quê? Ele está do capitalismo. Ele está do lado da exclusão. Ele está do lado da injustiça social. Porque Karl Marx, ele fala, dentro da perspectiva marxista, ele fala que tudo deve ser dado aos usuários. Então, eu sempre tinha uma visão assim, né? Quando eu era assistente social no PAIF. Olha, se eu pudesse, todo mundo que chegava aqui, eu dava todos os benefícios. É assim, a minha visão é bem marxista mesmo. Por quê? Porque tudo que é socialmente produzido, socialmente deveria ser compartilhado. Mas, infelizmente, dentro da organização de sociedade capitalista, a gente tem que seguir esses processos seletivos de distribuição. E ainda querer tirar de uma pessoa que teve um direito reconhecido, né? Exatamente. E aí, assim, por isso que é preciso muito aprofundamento, é preciso muito verdade. estudo. É um processo. É verdade. E vocês não podem esquecer jamais os ensinamentos da graduação. Por isso que as pessoas falam assim, eu escuto muito isso, provavelmente você também escuta muito, né? Teoria e prática são duas coisas completamente diferentes. Não são, gente. Eu trouxe aqui várias referências. Eu já trouxe Yolanda Guerra, eu já trouxe Sari Tamara, eu já trouxe Karl Marx. Código de ética. O código de ética. E estou fazendo educação profissional. Tá tudo relacionado, né? Não tem jeito de fazer separado. Se fizer separado, alguma coisa tá errada. E essa eu também não posso deixar de compartilhar, que o professor trouxe na disciplina de questão social. Ele falava assim, muitas vezes vocês podem estar em atuação profissional e podem ter uma visão assim, mas fulano tem um filho atrás do outro para ter Bolsa Família. Então, qual é a reflexão que o professor me trouxe lá na época? Muitas vezes, essa pessoa que vive um contexto de muitas limitações, de muitos agravos sociais, o único momento de prazer que ela encontra é no momento sexual. Mas essa pessoa não sabe, não assiste novela, não sabe o que é camisinha, não sabe o que é prevenção. Sim, é algo que está muito publicizado, divulgado, mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente trabalha com pessoas, com usuários dentro do território, que tem muitas limitações, inclusive de informação. E nesse sentido... A nível de informação, principalmente, né? E nesse sentido, o profissional que verifica essa realidade, o papel dele não é julgar, é entender por que Dona Maria está nesse contexto de vários episódios de gestação e trazer a política pública de saúde para dentro dessa intervenção. Será que a saúde não está intervindo ali, fazendo esse processo educativo, pedagógico junto com essa família, estar junto? Porque a política pública ela tem uma lógica de proteção, inclusive no que se refere à orientação, essa dimensão pedagógica de estar junto da família. Então a gente não pode trabalhar sobre uma perspectiva positivista, que é individualização do sujeito, responsabilização única do sujeito. Se a gente trabalha nessa lógica positivista, funcionalista, e eu estou trazendo referências do fundamento do serviço social. Exatamente. Que a gente já rompeu com a gente
já rompeu com isso, né? A gente trabalha sobre uma lógica de entender que esse sujeito ele sofre impactos e atravessamentos de uma sociedade capitalista injusta, com tantas situações de agravo que impactam diretamente na classe trabalhadora, né? Então é preciso que a gente tenha essa compreensão assim muito ampla para intervir, para não ter uma visão conservadora, para não ter uma visão positivista, policista, né? Muitas vezes. Fiscalizadora. Fiscalizadora. Então, a respeito da visita, né? A visita tem esse cunho muito, carrega ainda esse cunho muito fiscalizador. Muito, muito. E quando a gente pensa na visita domiciliar, a gente está falando de um processo metodológico. O que é esse processo metodológico? É um processo onde eu assistencial, atendi uma família, ou vou atender, não tive contato ainda, mas qual o objetivo que eu tenho de utilizar esse meio de trabalho? Por que eu vou utilizar a visita domiciliar? A visita domiciliar, tendo um processo metodológico, um meio para você alcançar um fim, ela tem um objetivo, que é o quê? Conhecer o sujeito dentro da sua realidade, da sua dinâmica ali de vida, aonde mora, aonde se relaciona, aonde vive suas vulnerabilidades, suas potencialidades. Uma coisa que eu acho interessante, que você já vi você falar algumas vezes, e eu utilizo disso também, a nossa visita, ela não é só um fim ali dentro daquela residência. Ela começa no nosso trajeto, né? Ela começa no nosso caminho. A acessibilidade para aquele lugar, aquele bairro, as condições ali de vulnerabilidade, de risco, todas as situações que a gente já vai vendo no decorrer do caminho. Porque tem gente que pensa que, assim, a visita, por exemplo, é você... O fim é você estar lá. Chegar lá e ouvir aquilo que a pessoa vai dizer. E como uma coisa fática. Mas a gente já vai vendo todo o caminho, todo o trajeto. Quando a gente está conversando, a gente vai observando, vai identificando várias situações que é, de fato, para conhecer com profundidade aquela realidade. Não fiscalizar. Tem uma diferença isso daí. E esse é um ponto muito importante, viu, gente? Para quem trabalha no cadastro único e faz visita domiciliar, né? Com muita frequência, inclusive. A visita domiciliar, como já foi colocado aqui com Regiane, ela não começa dentro da casa da família. Ela começa no território. Lembrando que a política de assistência trabalha em eixos de intervenção. Um deles é o território. Que território é esse? Eu estou falando de território vivo, onde as coisas acontecem, onde as pessoas acessam os serviços, benefícios, ou não acessam. E esse não acessar, muitas vezes, vai ser decisório para o acesso a um benefício. Porque se esse território não apresenta acessibilidade, essa pessoa tem dificuldade de deslocamento, se esse território não apresenta saneamento básico, e por consequência a pessoa tem muitas doenças, muitas situações em decorrência disso, essa pessoa também vai precisar acessar o benefício. Muitas vezes o território não apresenta um serviço de saúde adequado para o tratamento de saúde dessa pessoa. Aí essa pessoa vai ter alto custo financeiro para se deslocar para outro bairro, para outro município, para outro estado, para dar conta de tratar essa doença. Precisa desse benefício. Então, a gente precisa ter uma visão muito ampliada sobre o território, sobre a vivência da família. Então, um ponto-chave aí. Quando você vai fazer uma visita domiciliar para fazer um processo de estudo social, né, você vai levar provavelmente um instrumento. Esse instrumento de perguntas que você faz, aí é uma reflexão que eu estou jogando para vocês pensarem, tá? Essas perguntas que você faz, ela tá contemplando o território nesse sentido? Como é que essa pessoa vive nesse território? Quais são os serviços, os programas, os projetos, os benefícios que essa pessoa acessa ou não? Esse território apresenta um alto índice de violência? Esse território apresenta saneamento básico? Tem transporte público?
Então, essas questões que vocês devem captar nesse processo de estudo. Porque, posteriormente, você, depois dessa coleta de dados, você vai sentar e analisar. Deixa eu analisar agora com profundidade, depois que eu fiz esse processo de coleta de dados, que é esse processo de estudo, pesquisa que você faz. Deixa eu analisar aqui como é que está essa realidade, quais são as limitações postas a essa família, né? Para aí sim você verificar e fazer um relatório, muitas vezes, bem embasado. Porque o seu objetivo é viabilizar direitos sociais e não cercear. Até na perícia também, quando a gente vai fazer as visitas, né? A gente está específico agora do cadastro único, mas até nas visitas para as perícias, isso também é analisado. Eu, pelo menos, observo todas essas situações, coloco também essas situações de vulnerabilidade do bairro, da comunidade, de como é ali a acessibilidade, se tem serviço, se não tem, como que essa pessoa faz para acessar. É muito importante que a gente reflita sobre todos esses pontos durante a nossa atuação quando vamos fazer a visita, né? Tirando tirando aquele foco de só chegar lá e de repente abrir uma geladeira para ver se a pessoa tem ou não o que comer, se eu vou ou não liberar aquele benefício. Eu já cheguei em residência que a pessoa falou: a senhora não vai olhar a geladeira? A senhora não quer olhar os armários? Vem ver os armários. Não, eu não vim ver os seus armários. Ai, não, a senhora não olha. Isso é invasão de privacidade, né? É o que eu sempre falo. E uma coisa que eu reflito muito, um profissional que ele precisa de geladeira para verificar se a pessoa precisa ou não de um benefício, se ela está em situação de vulnerabilidade ou não, esse profissional, ele não tem capacidade técnica para ter uma visão crítica sobre as situações apresentadas e vividas pela família. Sinto muito, se você faz isso, você está precisando urgentemente estudar muito. Eu trabalho com sinceridade. Exatamente. Você pode tranquilamente fazer uma visita agendada, você pode tranquilamente ir para a visita e fazer uma avaliação muito crítica, reflexiva sobre a realidade que a pessoa está vivenciando, sem precisar estar olhando geladeira, armário, sabe? Isso fala muito sobre a simplificação e... Meu Deus do céu, gente. Por favor, não. Se vocês buscam... Infelizmente, a gente ouve muito isso. Infelizmente, eu já vivenciei isso. Especialmente quando eu iniciei a minha atuação profissional, eu já presenciei esse tipo de coisa, sabe? E como o meu processo de graduação, eu falo que ele foi muito bom, assim, por muitos fatores, né? Eu já cheguei em atuação profissional muito ciente que isso era errado. Muito ciente. Então, assim, é preciso que a gente tenha compromisso ético. O que a minha dimensão ética fala sobre a minha intervenção junto à família? Eu preciso ter um comportamento ético, né? Um comportamento respeitoso com a privacidade, com a liberdade, com a dignidade do outro. Muitas vezes o profissional ele coloca o sujeito em uma situação de indignidade. E tem esse livro aqui, ele fala, um dos trechos fala o seguinte: que o cotidiano profissional ele camufla muitas das faces de desrespeito e humilhação sofrida pelos usuários. Isso é muito forte, gente. Porque, ao meu ver, isso é uma situação de humilhação. Quando você faz isso, quando você abre geladeira, quando você precisa fazer esse tipo de coisa, você acaba colocando o usuário em uma situação vexatória de comprovação, né? Aí o profissional, ele fica nessa: me comprove que você é pobre. Não é nem que você vai falar isso, mas tá no subliminar, tá na mente do forma técnico, como você né? faz, né? A forma como atua. Exatamente. Então, gente, a gente precisa refletir muito, muito. E eu sempre falo que quanto mais a gente estuda, mais a gente se coloca nesse lugar de autoavaliação sobre o nosso agir profissional, né? Porque quando a gente não se inquieta, tem alguma coisa errada. Então, fique atento. Ô, Mayara, estamos quase
caminhando para o final. Tá perfeito aqui, tá ótimo, pessoal. Pelo jeito, tá gostando muito. Estão dizendo que a live tem que ficar salva. Já pensou, a hora que você estava no meio de um assunto, passou aqui a Lid e a Neila. Não deu para falar com elas, porque você estava no meio do assunto, mas eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, das colegas profissionais também que estão. E teve umas 2 ou 3 questões que foram parecidas com relação à equipe. Quem que faz a entrevista? É só o assistente social? Tem a equipe que entrevista? Quem que faz esse cadastro? Eu percebo que tem uma dúvida assim, relacionada a isso. Então, dentro da organização do cadastro único, né, a não ser que tenha mudado, mas acredito que não, dentro da organização do cadastro único, tem os entrevistadores sociais, que muitas vezes são distribuídos pelos CRAs, né? Muitas vezes tem essa organização, e esses entrevistadores sociais, eles são profissionais técnicos de nível médio, né? Então, são os cadastradores. Os entrevistadores. Isso. Porque tem município que fala cadastrador, tem município que fala entrevistador. Na minha época era cadastradora, lá em 2013. Então, e na minha época... Ela fala assim, na minha época, parece que faz tanto tempo, gente. Olha essa carinha. Eu posso falar na minha época. Então, lá, na época que eu era, né, trabalhava no cadastro único, a gente dava um livro. Hoje, pelo que eu pude perceber, não sei se é a realidade de todos os municípios, os entrevistadores, eles já usam um computador direto, né? E só quando fazem uma visita, por exemplo, para pessoas idosas, eles levam um livro, que é um livro grossinho, assim, bem extenso, busca mesmo fazer um processo de estudo social bem importante, né? Isso eu estou falando dos entrevistadores de nível médio que trabalham diretamente com a coleta de dados para colocar as informações no sistema, tá? Ah, entendi. E aí é assim que funciona. Tem os entrevistadores, né? Que são profissionais de nível médio. E tem, né, agora, na minha época não tinha, né, esse profissional de nível superior que fazia as visitas domiciliares, né? Tanto que no cadastro único não fala que tem que ser um assistente social. Fala, né, que é um profissional de nível superior e traz algumas atribuições, que eu posso até colocar aqui para vocês. E aí, por isso que eu enfatizei muito. Se você foi contratada como assistente social, aí eu conduzia essa aula que essa live falando, né? O código de ética, a dimensão teórica, metodológica, uma visão crítica, não de senso comum. Então, por isso é que eu enfatizei. Se você foi contratada como assistente social para trabalhar no cadastro único, tenha cuidado. A sua base de intervenção é o código de ética, todas as dimensões que compõem aí a atuação profissional, né? Então, é esse cuidado, tá? Então, os entrevistadores sociais, né, os cadastradores, entrevistadores, muitas vezes são profissionais de nível médio, que ficam ali entrevistando as famílias, tá? E muitas vezes são distribuídos pelos CRAs, tá? Tem uma colega que falou que ela é cadastradora. Ela é cadastradora, não, ela é entrevistadora social e, às vezes, na visita vai o cadastrador e o assistente social. É que eu acho que, então, cada lugar deve ter uma formação de equipe, alguma coisa assim? Então, né, nessa organização tem os entrevistadores e tem um assistente social que vai realizar intervenções, digamos assim, mais delicada, mais complexa, ou seja, mais técnica, né? Perfeito, mais técnica, para identificar, né, com mais profundidade que realidade é essa. Entendi. Aqui no YouTube tem uma pergunta que a Adriana está fazendo, ela falou em relação à entrevista para a cesta básica, que é, no caso, o benefício eventual de cesta básica, né? Faz parte também desse momento já? Acho que é isso que ela quis dizer. Então, quando se é assistente social dentro do cadastro único, um dos objetivos, né, uma das ações realizadas é justamente entender quais são as vulnerabilidades que essa família está passando. Se a família está em uma situação de insegurança alimentar, né, se você identifica que a família está em situação de insegurança alimentar,
por diversas situações, falta de emprego, trabalho e renda, o que você vai fazer? Você vai encaminhar para a rede socioassistencial, que é o quê? Muitas vezes o PAIF, o CRAS, que vai viabilizar, né? Ou então um setor específico aí do seu município que viabiliza esses benefícios eventuais de cesta básica. Então, funciona dessa forma. Porque você é um viabilizador de direitos sociais em todos os aspectos, né? Não só sobre o Bolsa Família. Então, você vai buscar entender nesse processo de estudo social que realidade é essa para você identificar. Bom, além do Bolsa Família, essa família precisa acessar um benefício eventual de cesta básica, de kit natalidade, muitas vezes aluguel social, muitas vezes o filho precisa entrar no serviço de convivência, ou o Criança Feliz, ou acessar um atendimento lá no PSF, ou lá no CAPS, enfim, ou um curso de qualificação que está sendo ofertado aqui no território. Então, funciona assim, você vai buscar entender a realidade para verificar quais os serviços você vai viabilizar, benefícios, programas, projetos, você vai viabilizar. Exato. Toda a nossa atuação tem que ser sempre voltada para minimizar as expressões da questão social. E é nesse momento que a gente identifica algumas delas, né? E outras a gente vai identificar lá no território, no chão, onde as coisas acontecem, né, Mayara? Isso. Muitas vezes a gente vai identificar, às vezes a gente já identifica ali durante uma entrevista, durante um atendimento, quando não lá no território. E a nossa atuação é sempre pautada para minimizar as expressões da questão social. Então, a gente precisa fazer esse conhecimento da realidade para viabilizar esses direitos que estão disponíveis e que essas pessoas tanto têm necessidade, né? Perfeito, muito bom. Exatamente, queridos e queridas. Muito obrigada, Mayara. Acho que finalizamos aqui. Eu não vi se chegou mais perguntas, tem bastante comentários, mas passa muito rápido, a gente não percebe. Mas, gente, como sempre falo para vocês, nossa aula de quinta é sempre das 8 às 9. Então, vamos concluir aqui essa aula. Eu vou deixar salvo. A Mayara deu uma aula aqui para nós hoje sobre a atuação do e da assistência social no Cadastro Único. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada mesmo por ter aceito. Obrigada a todos que estão aqui, pessoal do YouTube, muito obrigada. Pessoal do Instagram também. Mayara, esse momento é seu. Fala agora dos seus projetos, dos seus trabalhos, do seu Insta, pode ficar à vontade. Gente, olha, eu estava falando, Regiane, eu estava falando, nossa, por que demorou tanto, né, pra gente fazer uma live? E eu tô me sentindo assim muito bem, você me deixou muito à vontade, que a gente faz mais de um ano que a gente fez uma live juntas. E Mais, verdade. Eu falei pra você, inclusive, uns dias atrás no direct, né? O quanto eu gosto de você. Eu falei assim, vou falar pra ela que eu gosto dela, porque boas notícias precisam ser compartilhadas, né? É verdade, que amor. E eu gosto de você, assim. Eu gosto do seu jeito, eu gosto da sua postura, da forma como você conduz o trabalho. E nesse sentido, eu me sinto também muito respeitada, né? Assim, no meu trabalho. É recíproco. Então, assim, eu agradeço demais, assim, o convite. Foi muito gostoso falar, muito, assim, foi fluido. Para quem não me conhece, né, eu trabalho da Ampla Social, né? Eu sou a professora Mayara Café. Atualmente eu estou com um lançamento da oficina de elaboração do PAF, que vai abrir inscrições no dia 15 de julho. Então, é uma oficina prática, onde a gente vai trabalhar diretamente na elaboração prática de como funciona o plano de acompanhamento familiar desenvolvido dentro do PAIF ou do PAEF. E nesse dia 15 também, as alunas que tiverem interesse vão receber uma aula gratuita sobre sigilo profissional. Nossa, tá maravilhoso. Super legal. Muito bom. Eu falei bastante sobre sigilo profissional essa semana nos stories e olha, rende, hein? Rende, é um assunto muito bom, muito bom. Mayara, obrigada, viu? Muito obrigada, pessoal. Se quiser, vamos seguir depois lá, tá escrito, acho que se você clicar ali no meu nome, na setinha, vai aparecer o da Mayara, que é Ampla Social. Ampla no sentido de ampliar conhecimento, né, Mayara? Eu acho o máximo esse nome. Eu acho o máximo.
E ele surgiu, minha gente, esse nome Ampla Social, ele surgiu a partir dos princípios da LOAS, né? Que é ampla divulgação de serviços, Ah, olha só. projetos. Quando eu pensei, né, no nome da empresa, eu falei assim, qual nome eu vou colocar? Eu pensei em colocar café com suas, só que não, uma café Maiara, uma coisa assim, só que já tinha Neila, que é muito consolidada, é uma pessoa que eu respeito muito. Eu falei assim, não, tem que botar outro nome. Por quê? Porque Maiara Café é porque eu sou café, né? Sou Aí eu falei assim, não, vou botar outro nome. E aí fui pesquisar, e aí abri a Bíblia e tinha lá amplo, pronto, é esse. Amplo, é isso, ampliar conhecimento. Muito Compartilhar. Gente, obrigada, viu? Tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Depois eu divulgo o tema da aula da semana que vem. Beijo para vocês. Maiara, muito obrigada. Fiquem com Deus e até quinta que vem. Não quinta que vem é aula, hein, gente? Nós estamos nos stories todos os dias. Não perca os stories da Maiara, gente. Sabe como que eu faço com os stories da Maiara? Quando eu vejo uma sequência lá, eu já ligo ali, coloco na frente do meu computador e eu fico trabalhando e ouvindo os stories dela. Eu aprendo com a Maiara todos os dias. Eu tenho certeza que vocês vão aprender também. Tchau, viu, gente? Tchau. Beijo, boa noite. Tchau, YouTube. Até mais. Vai ficar a aula salva lá no YouTube, tá bom? Tchau.